Ok, pessoal, boa tarde. Vamos começar então a reunião. Na verdade, essa é a quinta reunião ordinária dessa comissão, tá? A pauta, ela foi disponibilizada, né? Tá lá no fórum, também está no espaço ali de colegiados e comissões no SIG-RH, né? E também estava disponibilizada ali na própria agenda ali, a gente também consegue visualizar a reunião, tá? A pauta de hoje, então, eu também coloquei aqui nas notas compartilhadas, tá? Eu vou pedir licença aqui para compartilhar minha tela, para vocês conseguirem visualizar. Então, o que nós temos aí para hoje são informes, aprovação da súmula da quarta reunião ordinária, a apresentação da cartilha, a classificação para a classificação de documentos arquivísticos, a indicação do campus sobre a unidade administrativa, que será responsável pela gestão de documentos, e a indicação de servidores para compor as CESADs, né? Ao longo aí dos temas, a gente vai explicando melhor, né, o que é cada uma desses pontinhos aqui. Acho que como informes, o que eu queria colocar aqui para vocês, eu acho que nós tivemos aí um grande avanço, que é aqui esse documento, que foi aprovado pela resolução do Consup, número 41. A reunião ela aconteceu no dia 22 de agosto, né? Então, nós tivemos aí, enfim, a aprovação da política arquivística do IFSC. Esse documento ele já estava em trâmite né, já estava na fila, né, de espera para ser aprovado aí no Conselho, no Consup, já há quase 2 anos, e aí finalmente ele foi aprovado. Então, o documento ele passou por algumas revisões, né, e aí, como vocês podem verificar, é um documento para nós importante. Ele estabelece aqui as diretrizes da instituição para que, enfim, né, inicie aí esse processo de gestão, né, dos nossos documentos, né, da gestão arquivística. Bom, como informe também, eu acho que é legal apresentar aqui no grupo, né, e da ciência vocês, né, que a gente conseguiu após um tempo, né, e aí com o trabalho árduo ali também, né, da equipe, da Sandra, da Lu, foi possível adquirir uma mesa higienizadora, que é um dos instrumentos necessários, né, uma das partes necessárias para que se faça, né, a tão famosa MDA, né, que a Sandra fala, né, a massa documental acumulada. Então, é um dos instrumentos necessários para começar a fazer o tratamento de todo esse material. Claro que ainda a gente não tem todas as partes necessárias, ainda a gente precisa de composição de mão de obra, ainda é necessário espaço, nós não temos ainda o espaço para fazer a distribuição desses arquivos, tanto é que, né, de conhecimento de muitos, né, que hoje essa massa documental ela está espalhada, né, ela está fragmentada, está em algumas áreas do campus Florianópolis, em algumas áreas da própria reitoria, e ainda a gente está vislumbrando aí a possibilidade de conseguir ao menos 2 salas ali na reitoria, num projeto de redimensionamento, né, de estudo de layout, para que se consiga, então, otimizar a ocupação, já que com o teletrabalho muitas áreas estão subutilizadas. Então, até foi muito boa, essa semana foi muito produtiva, né? A gente conseguiu conversar com o servidor que é responsável pelo projeto e talvez aí estamos esperançosos que, né, que a gente consiga aí ao menos 2 salas, preferencialmente no térreo, né, para começar a fazer, né, para começar a ter algum espaço para essa massa documental acumulada. Lembrando que nesse momento, né, existe uma ação judicial que nos impede de fazer qualquer tipo de eliminação de documento. Então, nós não podemos eliminar nada, né, além do que isso também não seria possível porque nós não temos o espaço para fazer esse estudo, né, para verificar, né, que tipo de conjuntos documentais são esses, né. Bom, tu terias algum outro informe adicional, alguma coisa que tu acha bacana informar o grupo, Sandra e Lu? Eu, Não? Sabrina, que falhou aqui
a pergunta. Uhum. Não, se tu tens algum outro informe que tu acha importante informar a SECAD. Informar a SECAD. Não, acho que está dentro daquele de todo. Os informes Isso. são todos completos, Uhum. Eu acho que não tem nada assim. Ok. Joia, beleza. Então, voltando à pauta, a súmula foi encaminhada, ficou disponibilizada, então, no fórum e no SIG RH, né? Ó, aqui tem a paginazinha aqui do SIG, né? Então, claro, essa daqui é do fórum, tá? Vocês vão observar aqui que, por enquanto, está duplicado, tá? Mas, ao longo do tempo, a gente deve inserir as informações só no SIG RH. Então, só para mostrar para vocês aqui, ó, tem aqui no fórum e aqui no SIG também, né, os documentos, né, a informação. Então, a súmula ela já estava disponibilizada. Gostaria de saber se alguém tem alguma ressalva a fazer, né, se o grupo compreende que podemos aí aprovar a súmula da quarta reunião realizada. Esse aqui é o documento, então, que já foi encaminhado anteriormente para vocês. Eu também não, que eu não entendi, gente. Vocês tinham colocado alguma coisa antes? Talvez ela estivesse concordando ali comigo, não foi? Que eu falei que não tinha nada, de repente foi por causa disso, Certo. Pessoal, com relação à súmula, podemos aprovar? Se ninguém se manifestar, nós iremos aprovar a súmula encaminhada. Deixa eu ver o que tem aqui nos chats. Súmula, pode ser, podemos aprovar a súmula? Na reunião passada, né, nós falamos bastante, né? Cada reunião é quase um momento de capacitação aí com a Sandra também. A Débora, sim, Luciana, sim. Eu não sei se a Caroline estava na outra, né? Tá. Sim, Caroline, eu acho que sim. Uhum. A Dina, não sei se a Dina conseguiu dar uma olhadinha ali. Tudo bem, Dina? Oi. Acho que falhou. Tá me ouvindo? Agora Olá. sim. Tudo bom? Tudo Olá, bom, estão Dina? me ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Ouvindo, perfeito. Tudo bem para vocês? Eu tava dando uma olhadinha ali Legal. Tava dando uma olhadinha no e-mail de vocês. Eu li a pauta, eu baixei ali o linkzinho que remeteu a um documento em PDF e só era a pauta, né, em PDF. E eu não vi mais nenhum conteúdo. Eu não entendi que nós teríamos acesso à súmula num outro local. Então, não fiz essa leitura, na verdade. Eu não compreendi que eu tinha acesso a essa súmula. Tá. É que, na verdade, já existia esse fórum já há bastante tempo, foi na época da Daisy. E aí ela estava colocando todos os documentos ali, o pessoal ver. Ficou uma coisa localizada, né? Legal, mas só porque eu não entendi isso no e-mail, que era possível ver essa resolução num outro local, né, na intranet, eu não compreendi. Eu li o e-mail várias vezes. Eu reli várias vezes, eu reli outro dia, eu reli ontem. Isso aí, eu não sei qual é o outro conteúdo, eu só vejo a pauta resumida. Tá. Não, é que na verdade ali o que a Sabrina mostrou foi a resolução sobre a política arquivística que foi aprovada dia 23, tá? Fora isso, tem a súmula da última... Da última reunião. E na verdade, assim, ó, a auditoria, inclusive, ela nos monitora, né? E, inclusive, nós somos cobrados por não ter feito a reunião ainda, sabe? E nós até deveríamos fazer outra esse ano, mas agora já estamos na finaleira, como diz, né, de 2022, então a gente vai deixar para o ano que vem. Não vai ser necessário agora, no final do ano, fazer uma segunda reunião assim, a não ser que seja uma coisa extra, né? Então não vai ter, ela vai ser só essa reunião de agora, depois só a partir do ano que vem. Essa informação é importante, né? Eu até acessei ali o EAUD, mas aqui é que ele está um pouquinho lento. A gente agora está passando por auditoria na parte da gestão dos documentos, né?
E aí, como a Sandra bem colocou, né, a gente está aqui também, né, no sentido de atender, eu estava só tentando pegar aqui o número da recomendação, mas se não me engano é a recomendação número 2, eu queria mostrar aqui, ó. Ó, vocês estão vendo ali o EAUD, né? Então, aqui esse aqui é os tópicos, né, da auditoria que a gente está passando agora. Ó, e um dos pontos, então, é a recomendação número 2, então, né, para aumentar a efetividade, então, da Comissão Central de Avaliação de Documentos. Até eu acho que é importante fazer esse esclarecimento, né, porque eu sei que a instituição ela está vivenciando vários momentos, eu sei que essa semana boa parte dos gestores estão ali lá no Redtec, né, lá em Belém, lá no Pará. A gente tem um evento, né, de ensino internacional que também aconteceu, se não me engano já encerrou ontem, né, então eu sei que tem várias coisas acontecendo, mas nós não poderíamos deixar de realizar, né, para conseguir atender a tempo aí algumas dessas recomendações, tá bom? Então, só para justificar aí os motivos para vocês. Ah, certo, desculpa então, Caroline, engano meu. É que eu vi ontem algumas postagens ali, né, o pessoal elogiando, disse que o evento está muito bacana, né, muito legal, bastante participação, entendi que perfeito. Bom, em relação aqui, então, voltando aqui para nossa pauta, a gente gostaria também de apresentar a vocês a cartilha. Eu tenho a cartilha aqui, né? Eu posso fazer duas coisas. Se tu quiser, Sandra, eu posso ir passando aqui, né, para o pessoal ver. E aí Ótimo. tu vai explicando, pode ser? Tá. Então Claro, claro. a palavra é tua aí, fica à Certo. vontade. Bom, então, assim, uma das, vamos dizer assim, documentos importantes para que a gente possa classificar documento, né? Foi a ideia de fazer a cartilha. Essa cartilha de classificação de documento arquivístico, ela vai ficar depois disponível lá na nossa página da intranet, tá? Se vocês tiverem também alguma curiosidade em conhecer alguma coisa a mais sobre o que se faz, vocês podem entrar ali na intranet, no menu do lado esquerdo, gestão de documentos, e aí tem alguns tópicos, vocês podem ver, tem material, tem o plano de classificação da atividade meio, da atividade fim, fala sobre a comissão, fala sobre uma série de coisas interessantes para nós que daqui a um tempo vocês vão começar a ouvir falar mais ainda sobre o assunto, tá? Por quê? Porque a tendência futura é a gente adquirir, de alguma forma, um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. Por enquanto, a gente está aguardando uma ferramenta do governo federal, tá? Que é chamada de Super. E essa ferramenta, provavelmente, ela vai fazer a gestão de documentos. Eu acredito, ontem eu estava falando ali com o Gilberto Coutinho, né? E ainda não se tem uma coisa assim oficial, tá? Mas tudo indica que o CIPAC vai ter que conversar com esse Super, né? Para fazer a gestão arquivística. Mas para isso, a gente precisa organizar os documentos, tá? Por isso que a gente fala em massa documental acumulada, porque essa massa, depois, com o tempo, ela vai ter que ser organizada e a gente vai ter que eliminar documento que tem que ser eliminado, vai ter que manter ainda alguns que tem que cumprir prazo e outros que vão ser guardados permanentemente, tá? E para a gente conseguir conversar o CIPAC com o Super e tal, a gente precisa fazer o controle dos documentos. E o controle dos documentos é feito a partir da identificação desses documentos, a classificação dele, né? E para a gente poder controlar. Porque, olha só, antigamente, né? Vamos dizer antigamente até, quando se abria um processo, né? Se controlava aquele processo, ele tinha uma capinha e tal, a gente colocava o nome do processo, colocava os documentos dentro, ele tramitava, passava lá de mês em mês, setor em setor, e depois ele era arquivado. Esse arquivamento era feito inicialmente dentro dos armários dos setores, tá? Depois, com o tempo, começa a acumular muita coisa e muitas vezes, quando o setor, a unidade administrativa tem uma sala à parte, como é o caso das compras, a parte ali de pessoal, eles guardam... Vocês estão ouvindo bem? Sim, Sandra. Ah, sim. tá. Não, porque saiu fora do ar aqui
a cartilha sumiu. Eu não sei se a Sabrina está no ar. A Sabrina saiu. Não, a Sabrina tá. Não, é que eu acho que tinha... Agora ela saiu. Ela deve ter caído. Deve ter caído. Então, vou esperar ela voltar. Quando cai não é fácil, né? Depois para voltar demora. Nossa, como está demorando, né, Lu? Agora está voltando. Sabrina. Eu já estava preocupada porque estava demorando. Desculpa, minha rede caiu aqui. Aí agora eu mudei de lugar aqui para ver se... eu vou compartilhar aqui de novo a tela. Tá bom. Não, beleza, tu estava explicando aí o plano, pode tocar o baile aí, Sandra. Isso, só colocar a cartinha. Tá, beleza. Então, assim, antigamente, então, a gente fazia esse trabalho, né? Abria processo, guardava documento nas pastas, qualquer solicitação, abria lá a gaveta de arquivo, olhava, podia classificar perfeitamente também, ficaria organizado, mas não ficava, assim, uma coisa difícil de encontrar. Com o documento digital, o documento eletrônico, fica tudo muito mais complexo, né? Tu coloca dentro do computador, né? Pode até utilizar um sistema e muitas vezes tu pode não encontrar, principalmente quando um setor usa um nome de um documento e o outro usa outro tipo de nome e é a mesma coisa. Um processo também diferenciado, né? Na verdade, o conteúdo é o mesmo, mas muda o nome um pouco, então atrapalha um pouco para a gente encontrar os documentos.
Então, com o documento digital, fica tudo muito mais complexo, e uma forma da gente se localizar, da gente conseguir recuperar a informação, é classificando, né? Então, é a melhor forma que tem. E essa classificação, normalmente, tá? Ela pode ser feita de documento a documento, ela até pode, tá? Mas a arquivologia, ela trabalha com agregação. Então, assim, os conjuntos documentais, eles podem ter uma única classificação, como é o caso dos processos administrativos, tá? Então, digamos assim, se tu vai abrir um processo, por exemplo, lá da área lá da DINA, né? Um processo lá de afastamento, ele engloba, ele integra um monte de documentos dentro, mas a classificação vai ser única. Então, na hora de classificar dentro do CIPAC, ele vai ter aquele código, né? A gente tem que classificar corretamente, justamente para conseguir manter aqueles documentos organizados dentro, ou seguir o prazo correto que indica a tabela de temporalidade, tá? E eliminar no tempo certo, se o destino dele for a eliminação, né? Porque se a destinação for o recolhimento, ele vai ter que ser guardado permanentemente. Então, o que eu quero dizer é que a classificação do documento, aquele código que a gente utiliza, ele é muito importante. E a gente, para classificar, a gente tem que ter muita atenção para não classificar equivocadamente, senão a gente dá o destino errado para o documento. Então, uma das formas que a gente pensou em ajudar as unidades administrativas foi criar essa cartilha. Para criar a cartilha, não adiantava eu chegar ali e colocar em 2 folhas como se classifica, tá? É preciso ter uma base sobre algum tipo de conhecimento sobre arquivo, o que é o documento, o que é o documento, o que é um documento e o que é o documento arquivístico, né? O que é o documento digital, né? Então, a gente precisa fornecer essas informações básicas para a pessoa ela ter mais segurança no trabalho que ela está executando, tá? Bom, então, quando eu comecei a fazer a cartilha, eu coloquei lá no comecinho a apresentação direitinho, para que servia, uma introdução, né? Inclusive, eu acho que foi na introdução eu coloquei o nosso e-mail da CGDoc, para que, em caso de dúvida, olha, está ali em azul, em caso de dúvida, vocês podem mandar e-mail para nós, a gente vai atender legal, sabe? Sem problema nenhum. E pode mandar, não fiquem com vergonha, isso aqui é uma bobagem, convide-me, que nada, a gente está ali para ajudar e às vezes uma coisa pequena ela pode criar um problema para vocês. Então, vocês se sintam sempre à vontade para perguntar qualquer coisa, tá? Que é muito melhor a gente trabalhar certo do que a gente ficar em dúvida e depois aquilo ali trazer um transtorno para vocês. Bom, aí seguindo ali os itens, né, eu coloquei uma fundamentação legal básica, vamos dizer, tá? A lei dos arquivos, ela vem da onde? Ela vem a partir da Constituição, da Carta Magna, lá no artigo 216, no parágrafo 2º, né, que diz que cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear essa consulta. Ou seja, não é só fazer a gestão, a gente tem que prestar contas para a sociedade, tá? Por isso que depois disso veio o quê? Veio uma legislação relacionada à Lei de Acesso à Informação. Bom, então veio a Constituição, pelo artigo 216, no parágrafo 2º, a Lei dos Arquivos foi aprovada em janeiro de 1991, então não é uma lei tão novinha assim, ela já tem mais de 30 anos, tá? O Decreto 4.073, ela regulamentou essa lei, e depois veio o Decreto 4.915, que instituiu um sistema de gestão de documentos e arquivos, que é chamado, tem a sigla de SIGA. E o Arquivo Nacional é o centro de tudo, tá? Então, eles têm esse sistema que... Só um momentinho, pessoal, só um minutinho. Desculpe, é que meu marido veio me perguntar uma coisa aqui. Bom, então, foi aprovado, então, o Decreto 4.915, que fala sobre o sistema de gestão de documentos e arquivos, né, que tem o objetivo de organizar, sob forma de sistema, as atividades de gestão de documentos no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública federal.
Depois disso, foi aprovado o decreto 10.148, que ele fez algumas modificações em cima desse decreto que regulamentou a lei dos arquivos, tá? Inclusive fala sobre a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, que no IFES, que é chamada de Comissão Central de Avaliação de Documentos, que é a CECAD, que é a nossa comissão, tá? Bom, em 2011, então, foi aprovada a LAI, que foi regulamentado no ano seguinte pelo decreto 7.724, e depois disso vieram outras legislações, como, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é o que está, como é que eu vou dizer, ela está sendo muito comentada, né? Ela é bastante complexa, a gente tem que prestar bastante atenção nela, porque, na verdade, todo mundo trabalha com documento pessoal, tá? Opa, saiu fora do ar a cartilha. Opa. E depois houve uma alteração da LGPD pela Lei 13.853, tá? Além disso, existem outras normativas, tá? Inclusive as resoluções do CONARC, algumas recomendações feitas por eles, diretrizes e orientações, tá? Que é importantíssimo, além dos preceitos da arquivística, tá? Bom, então, esse item 4 aqui, eu coloquei as noções básicas de arquivo, as conceituações do que significa um documento, né? Que é uma unidade de registro de informações, em qualquer formato de suporte, tá? E a diferença, o que significa documento e documento arquivístico? Documento arquivístico é esse que a gente trabalha, tá? Ele é o resultado de uma atividade, né? Executada dentro da instituição. Então, isso é documento arquivístico. Documento é qualquer informação registrada em qualquer suporte, tá? Depois aqui embaixo eu coloquei as diferenças, que é o documento digital, documento arquivístico digital, etc., que já é de conhecimento de vocês. As características do documento arquivístico, que é a relação orgânica, que é muito importante, tá? Essa relação orgânica é aquela relação que um documento tem com o outro, tá? E por isso que ele forma o contexto depois de produção, né? Então, um documento ele tem uma relação com o outro e assim a gente consegue compreender o contexto. E com isso, a gente consegue classificar documento também, tá? Bom, aí na próxima página ali, tem as demais características, que seriam unicidade, a confiabilidade do documento, a autenticidade, que é muito importante, está relacionada à transmissão do documento, tá? Ele é composto por dois elementos, que é a integridade e a identidade do documento. Então, se um documento, vamos dizer assim, ele sofre uma corrupção, né? Ele teve um problema lá de adulteração, ele afeta, então, uma autenticidade na parte da integridade. É aquele elemento de integridade que ele é, vamos dizer assim, atacado, tá? A acessibilidade já está dizendo aqui que é aquele documento acessível, mas ele tem que ser interpretado, viu? Não adianta nós tratarmos um documento achando que está tratando, coloca ele disponível dentro de um repositório, depois o cidadão, ou o aluno, ou o servidor mesmo, né, que ele também é usuário, ele vai acessar aquele documento, ele não consegue compreender absolutamente nada. Então, por isso que o documento digital, ele tem que ter um cuidado bastante grande, porque os formatos, né, eles, em função da obsolescência mesmo, de software, de formato, né, então ele precisa ser migrado, e para a gente conseguir compreender com o passar dos anos, tá? Bom, aí a parte seguinte aqui é a classificação dos documentos de acordo com as características. Essas características relacionadas, por exemplo, a gênero, o gênero ele está relacionado à configuração que assume um documento de acordo com o sistema de signos dele. Então, o documento é textual quando ele é manuscrito, datilografado. Eu coloquei alguns exemplos aqui, tá? Para vocês conseguirem identificar. Né? Então, o documento textual é que são as atas, as cartas, os decretos. Os cartográficos já está dizendo que são os mapas, as plantas, os perfis. Né? Na página seguinte agora, os documentos audiovisuais, eles podem ser imagens fixas ou em movimento, e também tem os registros sonoros, né? Então, são os documentos, os iconográficos aqueles que têm imagem fixa, fotografias, tá? Filmográficos são os filmes, as fitas videomagnéticas. Documentos sonoros são os discos, fitas audiomagnéticas. Os micrográficos são relacionados aos microfilmes, né? É diferente de informático, tá?
documento digital, e assim vai indo. Eu coloquei vários exemplos ali, que isso aí vai ser muito importante que vocês leiam para conseguir identificar que tipo de documento, qual é o formato dele, tá? A espécie documental também é muito importante, e coloquei também o exemplo, né? A espécie documental, então, é a configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das informações neles contidas. Vocês vão ler isso aqui e não vão entender absolutamente nada. Então, mas é o conceito. Coloquei o exemplo. Então, a espécie documental é aquela coisa mais genérica, tá? É um relatório, uma ata, uma certidão, um atestado. Quando a gente coloca a atividade, a função, a ação, a gente vai chamar de tipo documental. Então, a gente acrescenta. Então, por exemplo, um relatório, ele pode ser um relatório qualquer, assim, um relatório de auditoria, tá? Então, tu já está dando uma atividade, relatório de auditoria, né? Ata de reunião da SECAD, ata de reunião do Consup, entende? Então, tu está dando uma atividade, fica mais fácil de localizar também, né? Então, isso é chamado de tipo documental, inclusive o processo. O processo é uma espécie, e o processo de incentivo à qualificação é um tipo documental, certo? E memorando é a mesma coisa. Memorando é espécie e memorando de solicitação de algum material, de alguma coisa, ele é um tipo documental, tá? Então, coloquei os exemplos para ajudar vocês a identificar. Isso é muito importante, essa parte do tipo documental. A natureza também do assunto, né? Ele pode ser um documento ostensivo, ou seja, ele é um documento que fica aberto ao público, para qualquer pessoa ler. Ou ele pode ser um documento sigiloso, né? Que é aquele, como diz ali, pela natureza do seu conteúdo, sofre restrição de acesso, tá? Outras características dos documentos relacionadas à sua constituição. Isso aqui também é uma coisa importante quando a gente vai classificar documento. É o documento simples, o avulso, que pode ser um ofício, um memorando. O composto é o processo, tá? O processo é aquela unidade documental, né, de caráter decisório. Então, ele vai tramitar e, no final, vai ser o deferido ou indeferido. E aí, no caso, por exemplo, de um processo de incentivo à qualificação, vai ter a portaria, né? Essa portaria é um documento resultante. Ela é importantíssima também, tá? Então, ela é resultante desse processo. Pode ser um outro tipo de documento, pode não ser uma portaria, pode ser um outro tipo de documento, tá? O processo é encerrado, depois ele é arquivado. O dossiê, ele é diferente do processo, porque ele não tramita. O dossiê é a nossa pasta funcional, é a pasta do aluno, tá? Ela pode ser um dossiê relacionado a um determinado fato, a um determinado evento, tá? Ele não tramita, mas é um conjunto de documentos relacionado a alguma coisa, ou alguém, ou uma determinada situação, tá? E o prontuário já está dizendo que é documento relacionado a uma pessoa física que se encontra nos hospitais, nas clínicas, tá? Bem, sobre a conceituação e característica dos arquivos, também foi colocado aqui o que significa o arquivo, o que é um arquivo, né, que é o conjunto de documentos produzidos e acumulados por um órgão ou entidade, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho das suas atividades, independente da natureza do suporte. Isso é importante. Aí diz quais são as finalidades do arquivo, né, que é social, ele tem também uma função administrativa, que o documento ele é criado por algum motivo, ele não é criado para nada, ele tem uma serventia, ele tem um porquê, tá? Quanto à natureza da entidade produtora, pode baixar um pouquinho aí, Sabrina. O documento pode ser público e pode ser privado, tá? Então, o público é o nosso caso, né? Os documentos, por exemplo, do Instituto Federal, né? O privado pode ser de uma pessoa física ou jurídica em decorrência das suas atividades, mas não é uma empresa pública, não é uma instituição pública, tá? Pode baixar. Aí tem os princípios arquivísticos que são realmente importantes. Um dos princípios, vamos dizer assim, mais importantes é o princípio da proveniência. Todo documento que a gente vai analisar, a primeira coisa que a gente faz, a gente quer saber de onde é que saiu, qual é a origem daquele documento,
né? Por quê? Veja bem, se tu tá trabalhando, nós trabalhamos no IFSC que a gente vai mexer com massa documental acumulada. Quando a gente olhar aquela massa documental acumulada, são muitas caixas de muitos anos e caixas que são provenientes de outras épocas, tá? Anteriores a 2008. 2008 foi a criação do IFSC. Anterior a isso existiu o Cefet, o ETF, entre outras instituições que foram extintas, tá? Houve outras denominações antes do IFSC. Então, é importante que a gente não misture esses fundos. A gente chama de fundo documental do IFSC, fundo documental do Cefet, fundo documental do ETF, e assim vai, da Escola de Aprendizes, tá? Então, quando a gente vai organizar esses fundos, a gente não pode misturar, senão ele fica incompreensível, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que primeiro ver qual é o fundo documental. Se a gente só tivesse o fundo do IFSC, ficaria até mais fácil, né? Tudo é IFSC, tudo é IFSC. Agora não, tu vai mexer em massa documental, tu tem que olhar a proveniência. Não, mas isso aqui é da época do Cefet, então ele não pode ser misturado. Ele vai ter que ser cuidado de forma diferente, porque ele é um fundo extinto. O fundo do IFSC é um fundo aberto, tá? Porque ele continua acumulando documentos, né? Bom, o princípio da organicidade tem a ver com aquela relação orgânica, tá? Então, são as relações administrativas orgânicas que se refletem nos conjuntos documentais. A organicidade é a qualidade segundo a qual os arquivos espelham a estrutura, as funções, as atividades da entidade produtora, acumuladora em suas relações internas e externas, tá? Então, é importante esse princípio, porque, vamos dizer assim, vocês estão lá na MDA ou estão dentro do teu setor, vocês olham aquelas caixas e vocês já têm uma ideia do que se trata e tem uma forma fácil até de recuperar, porque é um contexto que tu consegue compreender. Agora, tu imagina tu pegar todas aquelas caixas, digamos que tenha a MDA, né, que é a massa documental acumulada, pega todas aquelas caixas, assim, abre tudo e joga tudo igual aquele baú de sorteio, né, mistura tudo. Consegue entender alguma coisa? Não vai entender absolutamente nada. Então, os documentos, eles perdem a organicidade. A gente não consegue compreender. Por isso que, quando a gente vai produzindo, a gente tem que manter sempre os documentos organizados, os conjuntos completos, né? Direitinho, na pasta, depois sai da pasta, tu vai colocar dentro de uma caixa, fechar a caixa direitinho, não deixar ela aberta. A partir do momento que as pessoas começam a mexer naquilo ali e começam a jogar papel no chão e, de repente, quando tu vê, ninguém entende nada. Ainda mais quando tem rotatividade dentro do setor. Porque a pessoa nova chega lá, ela não entende o que é aquilo ali, ela não consegue compreender, ela bota tudo de volta na caixa de qualquer jeito, porque ela desconhece, tá? Ela não conhece aquilo ali. E aí aquilo ali começa a se formar, assim, o maior problema dentro do setor, porque ninguém consegue compreender a formação daqueles conjuntos documentais. Então, assim, é importante. Trabalhou, organizou, guardou na pasta, terminou o ano, tira o último ano, coloca dentro de uma caixa, coloca etiqueta na caixa, coloca a data, coloca tudo. E assim, mesmo que a gente não consiga classificar os documentos, mas se tu organizar os conjuntos documentais, colocar o nome, identificar, colocar ano, é muito fácil depois de tu conseguir codificar, tá? Mesmo que a gente tenha que mexer naquele conjunto e separar alguma coisa, tá? É possível. Mas o que não pode é ficar misturando documento e a gente ficar perdido, tá? Bom, então tem esses outros princípios aqui da unicidade, da cumulatividade, do respeito à ordem original. Aqui onde diz assim, estabelece que o arquivo deve conservar organização dada pelo órgão ou entidade, pessoa ou família que o produziu. Esse negócio do respeito à ordem original não significa assim, tinha lá um bilhetinho no meio e eu vou manter aquele bilhetinho no meio, ele não pode sair dali porque vai perder o respeito à ordem original. Não é isso aí. A gente tem que seguir a ordem original, ou seja, de forma que aquele conjunto seja compreensível. É isso, entendeu? Ele não pode ficar perdido, as coisas fora de lugar, senão tu não vai conseguir compreender qual é a ordem, como é que começou aquele processo e como é que ele terminou.
tanto o processo de trabalho quanto o processo administrativo, tá? Bom, aqui, então, no item 5, eu falei sobre gestão documental, falando sobre o arquivo corrente, falando sobre a fase intermediária, qual é os benefícios da gestão de documentos, isso aí vocês já conhecem, tá? Sobre a implementação da gestão de documentos no Instituto Federal, isso aqui é importante, tá? O que requer a gestão de documentos? Definição e padronização de espécies e tipos documentais produzidos e capturados, ou seja, todos os processos administrativos, eles têm que ter um nome padrão, para a gente conseguir recuperar a informação e de forma rápida, tá? A gente não ficar pensando que ele tem outro nome, ou que ele está em outro lugar, ou que era assim. O que era passado, a gente vai ter que consertar, tá? E o que é presente, o nosso objetivo hoje é tentar arrumar o presente para conseguir trabalhar no futuro numa boa, né? Junto com o super, se Deus quiser. E o passado ele vai ter que ser compreendido e a gente vai ter que reorganizar aquilo ali, tá? Não adianta a gente querer começar a arrumar o passado e ficar correndo atrás da máquina a vida inteira, que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, o negócio é mexendo hoje, fazer mapeamento de processo, classificar documento, identificar documento, classificar documento, organizar, saber o que tem dentro daquele processo, saber quais são os documentos que têm restrição de, né, por questão de sigilo, questão de restrição de acesso por informação pessoal, alguma coisa, para a gente não abrir determinados documentos para o público, tá? Tem que respeitar a legislação. Bom, deixa eu ver aqui. Sobe um pouquinho ainda, Sabrina, ainda naquele item. Bom, então seria a padronização dos documentos, padronização de processo, né? A gente utilizar o plano de classificação e a tabela de temporalidade, tem que usar, para a gente conseguir compreender o contexto de produção de documentos do Instituto Federal. A gente vai ter que usar os sistemas de gestão, que eu falei sobre super, organizar o CIPAC, melhorar ele, que é o que a gente já está fazendo, sistema de preservação, que seria um repositório digital confiável. Nós temos o Arquivemática, que é apenas uma ferramenta, ele não é o RDC Arc, tá? Porque o RDC Arc, ele é um conjunto, ele é a ferramenta, eles são pessoas, são os processos, são as políticas, política arquivística, política de preservação digital, a gente tem que ter os formatos corretos, não pode usar qualquer formato, tem que definir quais os formatos que a gente deve utilizar. É uma série de requisitos, tá? Que permitam que a gente faça o controle do ciclo de vida dos documentos. Então, esse repositório, esse super, é que vão nos sinalizar, vai mostrar no botãozinho, ó, já venceu o prazo. E aí a comissão vai avaliar aqueles documentos. Diferentemente de hoje, que a gente tem que mexer em tudo, né? E olhar tudo, tá? Bom, a atuação da Comissão Central de Avaliação, que é a nossa comissão, né? Que vai fazer o trabalho de avaliação, tá? E a gente vai orientar as unidades, a gente não vai ficar classificando o documento. Não é isso. Quem classifica documento é a unidade que produziu. Ela que tem que manter organizado e o dia que tiver que fazer a avaliação, que é o que a comissão vai fazer, ela vai fazer a parte dela da avaliação, porque os integrantes da SECAD, eles têm as atividades dos seus setores, entende? Vocês sabem disso, né? Então, a comissão, ela não é uma unidade administrativa. Então, cada coisa no seu lugar. Por isso que existe o regulamento da comissão, tá? Pode seguir, Sabrina. Então, conformidade com as diretrizes, óbvio, né? Para a gente poder trabalhar, a gente tem que seguir as diretrizes, as recomendações, orientações do Arquivo Nacional, do CONARC, da legislação relativa ao desenvolvimento das atividades arquivísticas no âmbito da administração pública federal, em observância ao princípio da legalidade. A gente vai fazer tudo de acordo com a lei. A gente não vai fazer tem que fazer o que está escrito na lei, não o que fica nas entrelinhas, que daí não é o nosso caso, tá? A gente não pode fazer isso. Bom, a política arquivística, então, ela foi aprovada e ela vai ser operacionalizada por um programa de gestão arquivística de documentos. Esse programa, eu fiz já uma minuta, tá? Eu vou dar mais uma revisão nesse programa e depois ele também vai ter que ser aprovado, né? E inclusive é um documento que a auditoria também está nos cobrando.
tá? Eu tenho um prazo para apresentar esse programa aprovado. Eles me deram, se não me engano, 2 meses, né, Sabrina? Se não me engano. E eu vou ter que fazer essa revisão. Acho que ficou 2 meses, sim. E ainda bem que ele já está pronto, mas são várias páginas, tá? E depois a gente vai mostrar para vocês também vão aprovar, e a gente vai seguir o barco. Então, esse programa ele tem várias ações, tem projetos, e a gente não precisa seguir exatamente naquela ordem, né? Porque dependendo de como se apresentar a situação da nossa MDA, a situação do que o governo está exigindo de nós, né? A gente vai dar certas prioridades, tá? Bom, agora na fase da gestão de documentos, o que ocorre? Bom, então, dentro do conceito de gestão de documentos, dentro desse bojo, né, está o ciclo vital e a teoria das 3 idades. O que então seria o ciclo vital e a teoria das 3 idades? É bem interessante isso. O ciclo vital, então, são as sucessivas fases pelas quais passam os documentos de um arquivo, desde a produção até a guarda permanente ou eliminação. Ou seja, produção, desde que o documento é produzido, utilizado e quando ele chega na avaliação, né, ele vai ter a sua destinação final. A gente vai saber, olhando a tabela de temporalidade, se ele vai ser eliminado ou se ele vai ser recolhido. Então, quando o documento ele é classificado, a gente já está sabendo qual é o destino dele, tá? E tem essas fases aí do ciclo de vida, que é a produção, está escrito aqui direitinho o que é a produção, o que se faz na fase de utilização e na destinação. Essa parte do ciclo vital, desde a produção até a destinação, é o que a gente chama de gestão de documentos mesmo, tá? É o período em que são as fases em que o documento ele está tramitando e está ainda servindo para administração, tá? Então, assim, por exemplo, tu abre um processo administrativo, isso é um exemplo, abre um processo administrativo, ele tramita e depois ele é concluído, né? Diz ali, arquive-se. A gente pega aquele documento e vai colocar no arquivo. Ele sai fora. Ou num arquivo, um repositório digital, ou se ele é em papel, ele pode ir até para uma outra sala e ele vai esperar o tempo, cumprir o prazo de guarda dele, conforme a tabela de temporalidade. Então, ele diz assim, ele vai ficar no arquivo corrente por 2 anos, 5 anos, sei lá o quê. Ele pode ficar lá. Se ele tem um prazo de guarda, ele pode até passar já para outra sala, se não vai utilizar mais ele. Deixa numa outra sala, aguardando esse prazo que ele fica no arquivo intermediário, tá? A partir do momento em que ele for avaliado, se ele tiver que ser eliminado, vai ser eliminado. Se ele tiver que ser recolhido, vai ser uma outra fase, tá? É uma outra fase que não é mais gestão de documentos, tá? Aí a gente tem que olhar a teoria das 3 idades. O que é o documento corrente? É enquanto o documento está tramitando. A fase intermediária é quando ele já tramitou e ele está descansando lá num lugar à parte, tá? Ele pode até voltar àquele processo. Se de repente ele pode ser desarquivado. Por algum motivo, ele pode voltar à idade corrente e voltar a tramitar. E depois ele vai de novo para o intermediário, tá? E a fase permanente é quando os documentos eles já passaram pelos processos de avaliação, né? E simplesmente o destino deles é serem recolhidos por arquivo central. Então, é a fase permanente. Aí ele vai atender um outro público. Ele vai atender o público externo, ele vai servir para... vai existir várias atividades relacionadas por exemplo, a difusão, aí vai ter aqueles eventos com exposições, aí está ligado ao centro de memória também, tá? Do IFSC, vamos dizer assim. Bom, quanto ao valor dos documentos, então, a gente pode dizer assim, ó, documento que tem valor primário é aquele que está nessa fase de gestão, tá? O documento que tem valor secundário é aquele que está dentro do arquivo permanente, é aquele que está sendo, que vai ser de guarda permanente, que vai atender um outro público, tá? Os instrumentos básicos de gestão, então, é o quê? O plano de classificação e a tabela de temporalidade. A tabela de temporalidade, então, ela tem lá registrado os prazos de guarda, tanto no arquivo corrente, no arquivo intermediário. Ele vai ter a destinação final,
se ele vai ser eliminado, vai ser recolhido. E na tabela também tem um campo, do lado direito, de observações. E aquelas observações, elas também têm que ser observadas mesmo, porque ali fala muita coisa importante, tá? E, por exemplo, vamos dizer assim, um aluno entra lá com... Um aluno não, um candidato, ele faz uma inscrição no portal de ingresso, e aí, de repente, ele foi sorteado, né? E aí ele vai apresentar os documentos dele lá, de repente, ele não tem os documentos todos que ele deveria apresentar, e já deu várias oportunidades, ele não apresentou e tal, e a matrícula dele vai ser indeferida. Aí, de repente, ele entra com recurso, ele diz que, de repente, ele achou o documento, sei lá, e ele entra com recurso, apresenta o documento dele, e o processo dele é deferido, ele tem que entrar com processo de recurso, né? E aí, esse processo, ele é deferido. E ele passa ele acaba sendo vinculado à instituição, né? Ele vira aluno, deixa de ser candidato, vira aluno. O que pode acontecer? Então, esse processo que foi deferido, dentro da tabela de temporalidade, diz que esse documento vai ser de guarda permanente. Então, esse processo vai ser guardado, ele não pode ficar guardado dentro do dossiê do aluno, tá? Porque o dossiê do aluno, de acordo com a tabela, se guarda 100 anos, no máximo, tá? É o prazo de guarda dele, assim como a nossa pasta funcional. Então, como esse processo, ele é um documento de guarda permanente, ele não pode ficar dentro desse dossiê, tá? Digamos que o processo dele fosse indeferido. Por ser indeferido, ele era um candidato, não é aluno, não tem nada a ver. Ele vai ficar, se não me engano, ele fica 2 anos guardados, tá? A contar daquele momento do arquivamento. Se conta 2 anos que ele fica guardado e depois ele vai ser eliminado. O destino dele é outro. O código dele é diferente do código do dossiê, entende? Então, assim, quando a gente classifica um documento, a gente tem que observar realmente qual é o código a que ele pertence. Se a gente tivesse os processos mapeados, já vai dizer quais são os documentos que pertencem àquele processo, vai saber direitinho qual é o documento que entra ali dentro e o tempo de guarda daquele processo. É muito importante o mapeamento mesmo e a identificação dos documentos. Vocês vão ver, a gente está fazendo esse trabalho aí, né? E isso vai ajudar bastante vocês nessa parte da classificação. Vai chegar uma hora que vocês vão classificar o documento pelo nome dele e nem vão se importar mais com o código, porque o sistema já vai absorver. Quem vai ficar por dentro de classificação, de código, vai ser a CGDOC, vai ser a DGC, tá? Não vai ser nem vocês mais, só vão colocar o nome lá, porque tem um controle interno, tá? E aí vai facilitar. Caiu a cartilha. Será que a Sabrina caiu? Ah, não, a Sabrina está aí. Olha, pessoal, se vocês não entenderem alguma coisa, perguntem, tá? Não fiquem tímidos. Eu caí de novo, mas agora voltei. Ai, ai. Pois é. Só Eu estava compartilhar aqui falando, de novo. Sabrina, que se precisarem, se tiverem dúvidas, podem perguntar, porque está todo mundo muito quietinho. Ai, ai. Bom, então os instrumentos são esses, tá? É o plano de classificação e a tabela de temporalidade. A gente tem que observar que existe 2 planos, tá? Tem o plano relacionado à atividade meio e o plano relacionado à atividade fim, tá? E o IFSC, ele trabalha com o código de classificação e tabela de temporalidade e destinação de documentos relativos à atividade meio do Poder Executivo Federal. Essa tabela, esse plano, esse código e essa tabela estão sendo utilizados desde 2020, tá? Existe um código e uma tabela anterior, ela foi revogada, tá? E os códigos ainda são aqueles que estão no CIPAC, tá? É isso que eu quero alertar vocês. Os códigos que estão no CIPAC, que estão sendo utilizados no CIPAC, ainda são os códigos antigos. Os novos ainda não estão sendo utilizados. Mas aqui no final vocês vão compreender como é que é o funcionamento, tá? Então, tá. Aqui é da atividade meio,
Aí mais para baixo ali, Sabrina. Consegue rolar aí? E esse de baixo é da atividade fim das IFES, ou seja, é um código e tabela de temporalidade relacionado apenas às IFES, às universidades e institutos federais, tá? Essa da atividade fim, se vocês olharem o decreto relacionado às atribuições da SECAD, no nosso caso, tá? Essa tabela ela é elaborada pelas instituições. Nós não precisamos elaborar nenhuma delas. Elas já estão aprovadas, já foram feitas, não fomos nós que fizemos, tá? Então já é um passo já dado que a gente, esse foi um presente para nós, tá? Então o negócio é a gente utilizar. O que a gente vai fazer? A gente olhando essa tabela, que ela serve para todas as IFs, e a gente vai tentar identificar os nossos processos dentro daqueles códigos. E aí, a partir do momento que a gente conseguir fazer essa identificação, nós vamos criar uma tabela própria, tá? Um plano próprio com o nome dos nossos processos, dos nossos documentos, para a gente conseguir achar na nossa tabela, mas é tudo de acordo com esses instrumentos aprovados pelo CONAC, tá? Ninguém inventa código, não se inventa código nenhum. O código que a gente utiliza é só o aprovado pelo Conselho Nacional de Arquivos, tá? E existe uma portaria MEC, a 1261, de 2013, que ela determina o uso obrigatório dos instrumentos de gestão de documentos arquivísticos da atividade fim, que é esse das IFES, tá? Ou seja, relacionado ao acervo acadêmico, tá? Pode baixar, Sabrina. Quanto à classificação, que agora é o ponto. Então, a classificação ela é a organização dos documentos de um arquivo de acordo com o plano de classificação. Essa função de classificação, né, toma por base o conteúdo do documento que reflete a atividade que o gerou e determina o uso da informação nele contida, tá? Então, a classificação determina o agrupamento de documentos em unidades menores, né, processos e dossiês, e o agrupamento dessas unidades, em unidades maiores, formando o arquivo do órgão, tá? A adição de codificação numérica às classes, subclasses, grupos e subgrupos, de forma hierárquica, agiliza a ordenação, a escolha do método de arquivamento e a localização física e lógica dos documentos. Quer dizer, se tu tem o código dele, tu já sabe, né? Tu consegue localizar. Depois, com o tempo, vocês vão trabalhar tanto com aquilo ali que vocês já sabem de cor o código, né? Porque vocês não vão trabalhar com todos os documentos aqui produzidos pelo IFSC. Vocês trabalham numa área lá, a área da DGP trabalha só com documento da DGP, e uma unidade administrativa da DGP trabalha com um determinado número de documentos e outras unidades trabalham com outros. Ninguém vai estar usando, ninguém vai trabalhar com os mesmos documentos ali, né? A não ser que a pessoa substitua, conheça tudo e substitua um colega de outro setor, ele pode conhecer, saber, né? Decorar até pelo tempo que ele trabalha lá. Mas, assim, cada unidade administrativa vai trabalhar com um determinado número de códigos. Não vai trabalhar com todos os códigos relacionados à área de pessoal, tá? Então, atividade meio é uma coisa, atividade fim é outra. Nós utilizamos... Quem é que usa atividade fim? É a área do pessoal do ensino, né? Bem, então, as informações gerais sobre os códigos utilizados pelas IFES. Os instrumentos do Código e Destinação, relativos à atividade meio do Poder Executivo Federal e Código de Classificação e Tabela de Temporalidade, foram adotados no modelo de Código de Classificação Decimal. Tá? Dessa forma, os conjuntos documentais produzidos são divididos em razão de suas funções e atividades em 10 classes. Né? Então, em classes, depois subclasses, hierarquicamente, tá? São 10 grupos e 10 subgrupos. O código relativo à atividade meio possui 2 classes comuns a todos os seus órgãos, que seria a classe 000, que se refere à administração geral, e a classe 900, relacionada à administração de atividades acessórias, tá? Então, praticamente, nós utilizamos essa classe 000. A gente utiliza a 900, utiliza, mas a maior parte é relacionada a 000, e vocês vão ver em seguida que eu vou mostrar um quadro para vocês, tá? Bom, as demais classes, que é da 100 até a 800, tá? Ela é da atividade fim, mas o IFSC só utiliza as classes 100, 200, 300, 400 e 500, tá? Conforme o instrumento de classificação das IFES aprovado pelo Arquivo Nacional. Então, aqui eu vou mostrar para vocês as 10 classes principais. Como eu falei, tem a 000,
administração geral, e a última é a 900, tá? A 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, atividade fim. O IFSC só utiliza das atividades fim o ensino superior, que está relacionado a quê? A graduação, lato sensu, stricto sensu, está tudo dentro dessa classe 100 aqui. As atividades de pesquisa estão relacionadas à classe 200, a extensão a 300, a 400 é toda educação básica e profissional, ou seja, os cursos técnicos de nível médio, fundamental, é tudo nessa área 400, nessa classe 400. A classe 500 é toda relacionada à DAE ali, tá? Assistência estudantil, aqueles programas de moradia, transporte, uma série de outras coisas, as bolsas, tá? Tudo ali. As demais a gente não utiliza, com exceção da classe 900, que é a administração de atividades acessórias, tá? Então, aqui, dentro da 000, que eu disse para vocês que é a que nós mais utilizamos, dentro da 000 administração geral entra a organização e funcionamento, a parte de gestão de pessoas está toda relacionada a 020, aí tem todos aquelas subclasses com os números quebradinhos, tá? Que são os grupos e subgrupos. Eu vou mostrar para vocês ali. Então, 020, tudo que tem 020, está dentro do 020 é gestão de pessoas. A área de materiais é 030. A parte de bens patrimoniais, 40. A 50 é a parte toda da financeira. 60 é a minha área, gestão de documentos e da informação, a área de biblioteca. A parte da TI também é 060. 70 é a parte de gestão de serviços postais. 80 nós não utilizamos, porque é pessoal militar. E a 90 nós também não utilizamos, tá? A gente tentando entender essa numeração, vocês vão ver como é muito mais fácil. E aquela classe 0900 só existem duas subclasses aqui, que é a gestão de eventos e a promoção de visitas. O restante tudo é vago, tá? Bem, aí na hora da classificação, o que a gente vai ver? Nesse quadro 1, ele mostra a classe administração geral, que eu mostrei para vocês lá, que é relacionada à atividade meio, tá? E a subclasse 010, que é organização e funcionamento. O grupo, a gente identifica o grupo por um número quebradinho, ó, ele está dentro do 10 aqui, então é 0 até 019, que 020 já entra na atividade meio também, mas é área de pessoal, tá? Então é a subclasse 020 depois, que vem depois da 019, vem a classe 020, que é a área de pessoal, e assim sucessivamente, como mostrei para vocês ali. Então isso aqui é para vocês entenderem como que se apresenta o código decimal, né? O número decimal aqui 000, que é classe, subclasse é 010, grupo é 019, e esses números quebradinhos aqui todos são chamados de subgrupos. Então, esse credenciamento de jornalistas, ele vem da comunicação externa, que vem da comunicação social, né? E a comunicação social está dentro das outras ações referentes à organização de documentos, que está, por sua vez, dentro da organização e funcionamento, que também, por sua vez, está dentro da administração geral. Então, isso aqui que é o que a gente chama de hierarquia, entendeu? Bom, aí agora a gente vai seguindo aqui para baixo. Não, só para complementar, né? Eu acho que talvez as pessoas elas têm, na verdade, o costume de ver os códigos de classificação quando a gente vai mandar algum processo ali pelo CIPAC, né? Vocês vão ver, tem os numerozinhos lá. Claro que Exatamente. Agora está se fazendo o trabalho ali de revisão, mas a gente acaba não dando muita bola, mas aquilo lá, na verdade, são os códigos, né, Sandra? Esses mesmos que você está falando. Isso, e assim, ó, ocorreram muitos erros de classificação de documentos, mas isso é compreensível, porque as pessoas não conheciam, não sabiam como classificar documento, né? Às vezes colocava uma palavra ali, enxergava aquela palavra, eu acho que é esse o código, e classificava naquele código, mas estava equivocado, nós vamos ter que consertar fazer toda a retificação daquilo ali, para não trazer um transtorno, né, para a instituição e para nós também, né, porque a gente não pode eliminar documento equivocadamente, entendeu? Então, de repente, a gente está eliminando documento de guarda permanente. Aí, a gente vai de encontro ao artigo 25 da Lei dos Arquivos, dizendo que a gente está cometendo um crime, vamos dizer assim, tá? Jogando documento de guarda permanente, eliminando ele, e a gente não pode fazer isso, tá? Bom, agora então, eu mostrei para vocês a classificação,
né? A função de classificação. Agora eu vou mostrar para vocês a função... Podemos chegar amanhã na praia volta de 2 horas? A gente sai na hora do almoço e vai. Desculpe, pessoal. Tá. Você está aqui no ventilador. Tá. É o seguinte. Desculpe, viu, pessoal? Meu marido de novo. A função de avaliação de documentos já é uma função diretamente ligada à comissão, tá? Que é o trabalho que a comissão vai realizar a partir de todo o trabalho que foi feito antes pelas unidades, né? Bom, então a avaliação, o que é a avaliação? Ela é uma função vital em um programa de gestão arquivística de documentos, que ela permite racionalizar o acúmulo de documentos nas fases corrente e intermediária, facilitando a constituição dos arquivos permanentes. Então, o que sobrou, né, é aquele que tem guarda permanente. Então, esses vão para uma outra fase e eles vão ser submetidos a outros processos de tratamento técnico, né, como a descrição, para que a gente coloque aquilo à disposição do cidadão, para consulta, né, pode ser remota ou pode ser no local. Então, a avaliação é um processo de análise dos documentos arquivísticos que estabelece os prazos de guarda e destinação final, de acordo com os valores primário e secundário, né? Lembra que eu falei? Valor primário é todo documento que foi que está dentro da fase de gestão, né? Então, todo documento que é produzido, ele tem um sentido, tem um porquê, ele tem ele tem motivos para ser criado. Ninguém cria um documento, emite um documento por emitir. Ele tem que ter uma razão de criação, tá? Então, ele tem aquele valor primário. E o valor secundário, como eu já disse, é o documento de guarda permanente, tá? Bom, os critérios de avaliação são fundamentados na teoria das 3 idades, como eu falei, arquivo corrente, arquivo intermediário e arquivo permanente. E efetiva-se, primeiramente, nos arquivos corrente, tá? Que tem documento que pode sair do arquivo corrente, ele pode sofrer um processo de avaliação e depois ele pode ser eliminado, tá? Ou ele pode ser guardado permanentemente, pode acontecer isso. De modo a se distinguir os documentos de valor eventual daqueles de valor probatório ou informativo, né? Então, esses documentos de valor eventual é aqueles que podem ser eliminados até antes. Por exemplo, tem documentos que não tem muita... Como é que eu vou te dizer? Eles são duplos, tá? Eles estão ali sobrando, não tem porquê. Às vezes as pessoas tiram cópia daquele documento, aí não tem porquê tu ficar com várias cópias de um determinado documento, tá? E aí ele pode ser eliminado. Bom, os critérios de avaliação são fundamentados na teoria das 3 idades e efetivos, então, primeiramente, nos arquivos correntes, tá? Os procedimentos de avaliação conduzidos pela comissão devem ser realizados nos termos da legislação vigente. Então, a maneira como a gente vai proceder tem que seguir exatamente o que a legislação diz, tá? A gente não cria situação. Eu já sei que esse documento vai ser eliminado, então eu já vou eliminar. Não. Quem elimina é a comissão, seguindo todo um ritual, tá? A unidade administrativa não está autorizada a eliminar documento. Se alguém perguntar para vocês, eu vou eliminar documento que na tabela diz que pode eliminar, não, mas não pode eliminar. Não pode. Inclusive, na política também, eu coloquei até, inclusive, sobre os documentos digitalizados, tá? Se um documento for digitalizado, hoje, no IFSC, né? Que no caso desses projetos aí para digitalização do acervo acadêmico, por exemplo, o documento ele pode ser digitalizado, mas o documento original ele não vai ser eliminado, não vai ser. Porque nós não trabalhamos com sistemas que tem metadados de preservação, né? O CIPAC, ele não tem essa proteção, tá? Então, nós ficamos com esses documentos e vamos respeitar o tempo de guarda deles, sim. Porque a gente tem que pensar que a digitalização, ela é mais para acesso, facilitar o trabalho, evitar de manusear, principalmente o documento que vai ser de guarda permanente, né? A gente protege, porque se a gente está com a mão engordurada, aquilo ali tu fica manipulando, né? Além de mexer, trabalho mecânico ali, ainda tem a sujeira. E aquilo ali vai deteriorando o documento vai ficando ácido, vai ficando amarelo, e ele acaba muitas vezes virando pó. Mesmo que tu proteja ele do mofo, tá? Então, é a vida. Então, a gente tem que proteger com temperatura boa, né? Não colocar ele num calor excessivo, não colocar
ele num lugar onde é úmido, onde é muito gelado, ele tem que ter mais ou menos uma temperatura adequada, tá? A gente também não pode fazer milagre, mas a gente tenta fazer o possível, tá? Bom, os prazos de guarda, então, refere-se ao tempo de arquivamento dos documentos nas fases corrente e intermediária, tá? A destinação final é aquilo que eu disse que está dentro da tabela de temporalidade, que vai dizer quando que o documento vai ser, aliás, qual a destinação dele, se ele vai ser eliminado, se ele vai ser recolhido. Quanto à eliminação, a eliminação significa a destruição dos documentos, os quais, durante os processos de avaliação, foram considerados sem valor para a guarda permanente, ou seja, não tem valor secundário. Vale lembrar que a eliminação de documentos digitais e não digitais, tá? No âmbito do IFSC, ocorrerá somente após a conclusão dos processos de avaliação conduzidos pela SECAD, que é o que eu acabei de falar, tá? Então, é a SECAD que faz esse trabalho todo de avaliação e ela que conduz, né? Ela que providencia a eliminação. Existe editais de eliminação, entendeu? Toda uma documentação para isso aí. Alguém da unidade administrativa, alguém daquela unidade administrativa, o documento vai ser eliminado, ela vai ter que ter uma testemunha, ela vai ter que estar presente no momento da fragmentação, sabe? Não é aquela coisa, agora eu entrego lá para eles, a comissão que se vire e não sei mais o que, não, tem que ter uma testemunha, tem que estar documentado, porque tem que ter testemunha, é uma forma de chegar a dizer, não, realmente, os documentos foram eliminados, o servidor fulano estava lá, ele assinou, ele, entendeu? Tem que estar tudo documentado para existir transparência em todos os procedimentos, tá? Bom, as unidades administrativas, então, não estão autorizadas a eliminar documentos arquivísticos da instituição. A transferência, o que é a transferência? Digamos assim, o documento está na fase corrente, né? Vocês trabalham com muito documento, a sala é pequena e existe lá o arquivo central, tá? E a gente está falando da reitoria, tá? A gente não está falando do campus, está falando da reitoria. Porque os campus, eles vão ter que ter o espaço para arquivo corrente e intermediário, tá? O arquivo central do IFSC vai ser para guardar documento da reitoria intermediário e os documentos de guarda permanente de todo o IFSC, tá? Bem, então, digamos assim, que o setor lá, ele já é pequeno, produz muito documento, e ele fica guardando aqueles documentos de guarda corrente, vamos dizer assim. Aí, no momento em que ele fechou o tempo de guarda do arquivo corrente e ele vai passar para o intermediário, tá? Esses documentos organizados, devidamente classificados e tal, ele pode ser transferido para o arquivo central, mas para ser transferido, tá? Ele tem que ser também feito toda uma documentação, uns formulários preenchidos, é um documento, né, de transferência, é tudo registrado, tudo certinho, para encaminhar isso aí e ser recebido lá no arquivo central, tá? Então, essa transferência, esse movimento do arquivo corrente para o arquivo intermediário é chamado de transferência, enquanto que do documento intermediário que vai ser recolhido para o arquivo permanente se chama recolhimento, é essa passagem, tá? Então, a passagem do corrente para o intermediário é transferência e a passagem do intermediário para o permanente é chamado de recolhimento, tá? Que também tem todo um procedimento que tem que ser respeitado e os documentos têm que ser registrados, tá? Informações sobre as tabelas de temporalidade relativa à atividade MEI e atividade fim. Deixa eu ver. As tabelas de temporalidade e destinação são instrumentos que determinam os prazos de guarda, tendo em vista a transferência, o recolhimento e a eliminação de documentos. Vocês já compreenderam, né? A estrutura da tabela contempla os conjuntos documentais relacionados aos códigos de classificação e respectivos descritores, os prazos de guarda, nas fases corrente, intermediária e destinação final. Também já fiz esse comentário com vocês. Agora a gente mostra eu fiz aqui, eu construí, eu não consegui fazer um print, porque ela é grande, né? Então, eu reduzi, eu fiz um quadrinho aqui para vocês, de como se apresenta a tabela de temporalidade, tá? Então, eu peguei um código aqui, é o código 125, relacionado à vida acadêmica dos alunos de graduação. Aí, ele se subdivide, como eu falei. O 125.1 é relacionado a ingresso. E esse ingresso, ele é subdividido.
ele é subdividido em processo de seleção, tá? E esse processo de seleção, ele também é subdividido, ele vai hierarquicamente, tá? Aí 125.111 é relacionado a planejamento e orientações. E se vocês olharem ali, vão perceber que o 125, o 125.1 e o 125.11, eles não têm tempo de guarda nem no corrente, nem no intermediário, não tem destinação final e não tem observações. Por quê? Porque ele está todo subdividido, né? Para conseguir compreender cada código, tá? Então, em função dessa hierarquia, só existe tempo de guarda quando for definido ali, ó, planejamento e orientações. Aí tem o tempo no arquivo corrente, tem no intermediário e tem na guarda permanente. Não tem nada no campo de observações, mas no seguinte já tem até, ó, aguardar o término da ação no caso de ação judicial, tá? Então, o que quer dizer? Que um documento relacionado a ingresso, sobre planejamento do ingresso, tá? Ele entra nesse código aqui e ele fica no arquivo corrente até a homologação do evento, e ele fica guardado só 1 ano no arquivo intermediário e ele vai ser de guarda permanente, tá? Porque é planejamento. E vocês vão observar que, dependendo do tipo do nome do descritor, vocês vão compreender por que ele é de guarda permanente, porque se trata de planejamento, tá? Agora, as inscrições do ingresso, olha o tempo de guarda. Até a homologação ele fica no arquivo corrente. Depois ele fica só 1 ano no intermediário, tá? E aí o destino dele é eliminação. Então o tempo dele é muito curto, tá? Tanto das inscrições, quanto do controle e aplicação de provas, tanto da correção de provas, tem códigos diferentes porque são assuntos diferentes, tá? Mas os recursos, como eu falei para vocês, é de guarda permanente. Ele fica até a homologação do evento, 1 ano dentro do arquivo intermediário, depois ele vai para a guarda permanente. E como eu expliquei para vocês, aguardar o término da ação, no caso de ação judicial, né? E eliminar os documentos após 2 anos de indeferimento, tá? Então, são aqueles processos que o candidato disse que achou que deveria, né? Ele entrou com aquele recurso achando que ele poderia pegar a vaga dele, mas aí foi indeferido o processo. Então, o processo indeferido, 2 anos ele fica guardado após o indeferimento. Depois ele vai ser eliminado. Aquilo que for deferido vai ter guarda permanente. Os resultados, sim, os resultados também são de guarda permanente. Então, é só uma questão assim de raciocínio, sabe? Então, há documentos muito importantes. Olha, resultado é importante, recurso é importante, o planejamento todinho do processo seletivo é importante. Documento normativo é documento de guarda permanente também. Qualquer documento, não importa se ele foi revogado, conta a história daquela instituição, tá? Fotografias dos campos, fotografia da reitoria contando a história da reitoria, tudo isso aí, relatório final, projeto, sabe? Não, aqueles relatórios parciais, eles não são guardados, a não ser assim que o relatório final não tenha saído, aí tu pode até guardar o relatório parcial, tá? Só uma observação, né? Essa informação é importante, porque as ações do decreto 10.139 falam, né, sobre essa questão, né, da organização dos arquivos, a necessidade de se revogar aqueles atos que já não estão mais válidos, né, mas eles são revogados, no entanto, eles não são eliminados, né, então acho que essa informação é importante. Exatamente. Sandra, eu queria só pedir licença, é o seguinte, faltam 2 minutos aqui para o teto da reunião, Tá. Eu queria verificar se os participantes podem ficar aí mais uns 15 minutos, só para a 15 gente minutos. poder fechar. Pode ser, pessoal? O que vocês dizem? Pode ser, Caroline? Tá. Porque aí a gente porque aí tem mais 2 pontos, mas os outros 2 pontos são rápidos, né, Sandra? Isso. Exato. Porque, assim, a parte da classificação, como eu já dei essa explicação, vai ser fácil de compreender, tá? Joia. Então tá, aí eu vou passando aqui porque já está no finalzinho, né, do documento. Isso. Bom, a gente pode ir para a página seguinte, então, é isso que eu queria explicar para você, aquilo que eu falei antes está se demonstrando ali naquele quadro. Então, tem a nossa comissão, nós temos o nosso regulamento, né,
que a gente precisa fazer? A gente precisa montar, indicar as pessoas da CESAD, tá? Que o que é a CESAD? É a comissão setorial que vai atuar nos campos, tá? E essa comissão, ela vai fazer um serviço de apoio para a SECAD, para nós. Ela não vai fazer eliminação de documentos lá, não vai fazer absolutamente nada disso aí. O que for definido pela SECAD, né? A CESAD do campus, ela vai seguir as regras, simplesmente fazer isso. E nós precisamos indicar quais são essas pessoas que vão fazer parte dessa comissão. A meu ver, seriam pelo menos 3 pessoas, tá? Seria alguém relacionado ao gabinete, alguém relacionado à área de pessoal e alguém relacionada ao RA, por exemplo, ao acervo acadêmico. Então, vocês já vão pensando nessa possibilidade aí, tá, pessoal? Que isso aí é uma coisa que a gente gostaria de ver hoje. O que vocês acham, se vocês concordam, ou se vocês acham que outras pessoas, outros servidores seriam importantes em vez desses que eu indiquei, tá? E a unidade de gestão de documentos responsável em cada campus também vai ser importante, tá? Porque um é a CESAD, que está relacionado à comissão sobre avaliação de documentos, e outra seria a unidade, que seria responsável em aplicar as regras de gestão documental lá, a partir da CGDoc, tá? Então, vai servir também de apoio. Então, a gente também indicaria uma unidade no campus, que seria responsável pela organização dos documentos lá, que daria o norte para o pessoal do campus. E aí eu tinha pensado também, ou seria alguém do protocolo do campus, aliás, seria o protocolo do campus, se é que existe lá, não sei ao certo, ou o gabinete do campus. Então, eu deixo para vocês pensarem até o final da reunião, tá? Bom, aqui é o mapa do processo. Eu botei aqui direto, porque eu acho que né, tu tinha até comentado que tinha feito isso aí primeiro, pode ser, Sandra? Claro, claro. Ah, tá, beleza. Então, assim, eu fiz esse mapinha do processo de trabalho da classificação, que diz o quê? Tu vai classificar aquele processo. Eu vou abrir um processo, digamos que tu está lá na área de pessoal, a área lá da DINA, né? E vai abrir o processo. Então, vai ler lá o documento, vai interpretar aquele documento, digamos assim, que também seja receber o documento ou produzir o documento, tá? E essa classificação, essa cartilha, vamos dizer assim, que é para o hoje, é o que a gente faz hoje, não é nem questão da MDA, tá? Que a MDA a gente tem que olhar aquela proveniência, como eu falei para vocês, que tem que ver se é Cefet, se é ETF, se é o IFSC, né? E esse mapinha é para o hoje. Eu recebi um documento de fora, eu vou ler o documento e vou interpretar, ver do que se trata aquele documento. Ou então, eu vou abrir um processo administrativo no CIPAC. Então, eu vou ler aquele documento, vou interpretar e vou dizer assim, tá, vou identificar o tipo documental. Tá, isso aqui é um processo. Espécie, processo. Tipo documental, processo de pós-graduação, tá? De afastamento, né? Então, esse é o nome do processo. Aí, vou identificar o tipo da atividade. Tá, isso aqui é atividade meio, tá? Porque é da área de pessoal. Se fosse atividade fim, seria relacionado, por exemplo, ao ingresso, né? À parte da DAI, né? A parte de graduação, lato sensu, né? Bom, teria que identificar o assunto geral no CCD. Então, tá. Então, eu vou ver aqui que isso aqui se trata de um processo de incentivo à qualificação. Sei que é da área de pessoal, né? Qual é que o que se trata o pessoal dentro do código de classificação? É o 020. Então, está dentro do 020 e eu vou ter que procurar dentro do 020 qual é o código, tá? A nossa ideia, na verdade, ali na CGDoc, é ajudar o pessoal a fazer, em função do mapeamento dos processos, a gente identificar os documentos, né? E a gente fornecer o código para vocês. Essa é a nossa ideia, tá? Mas digamos que vocês não saibam de nada, que a gente não deu nada, e vocês precisam classificar. Vocês vão, então, identificar o assunto geral no CCD, se é pessoal, vão entrar lá no 020, da área meio, vai identificar o assunto específico no CCD, qual é a subclasse, o grupo, tá? Digamos assim, eu vou guardar documento na pasta do aluno. Aí eu sei lá que é o código 125.43, né? Então, é um grupo. Vou guardar os documentos do aluno dentro daquela pasta. Se o processo é
incentivo à qualificação, o código é 023.03, esse é o código dele, tá? E eu vou guardar dentro da pasta, o processo vai ter esse código. E todos os processos relacionados a incentivo à qualificação que vai ter aquele código, ele vai ficar guardado também no mesmo lugar, entendeu? Vai ficar tudo ali. Hoje em dia, como não tem essa organização ainda, o pessoal está guardando dentro da pasta ou do servidor ou guardando algum processo do aluno dentro do dossiê dele. Não tem problema atualmente, tá? Isso aí depois a gente vai se acertar. Isso aqui vai ser aplicado futuramente, não é agora, tá? Porque a gente precisa se localizar. Quando chegar o momento certo, a gente vai fazer contato com vocês e a gente vai começar a aplicar mesmo. Eu só para ajudar, assim, né, Sandra, eu sei que o pessoal deve ficar um pouco preocupado, é bastante informação, mas só reforçando aí, né, o que a Sandra comentou, nós não vamos sair, imagina, nós não vamos sair que nem umas loucas indo pelos campos e fazendo classificação para ninguém, sabe? Claro que não. Os campos fazem a sua classificação, eu sei, Débora, eu sei que por isso que foi construída ali a cartilha, né, para ajudar, né? Vai ficar disponível em todo momento, aí já tem o fluxo, esse mapinha aí facilita bastante. Só que aí, né, na verdade, a Sandra meio que está dando uma capacitação para vocês também, né, para nós, porque a gente vai ser, né, vai ser o grande farol para os outros campos, vai ser a SECAD, sabe? Então, é por isso que todas essas informações vão ser passadas e a qualquer momento, sabe, a galera tá aí também para ajudar, tá? Para tirar dúvida. Exatamente, porque a SECAD ela vai ser o ponto, né? Ela vai ser aquele colegiado que vai fornecer a orientação nos campos, vamos dizer assim, lá na CESAD, vai ser ela que vai ajudar os servidores a classificar documento. E também essa unidade que vai ter lá de gestão documental também, tá? Mas a parte da classificação está muito ligada à SECAD. E isso aí que eu estou dando agora para vocês é para vocês darem uma lida, vocês irem se familiarizando e até aplicar dentro da área de vocês, né? No teu serviço. Mas eu não estou dizendo que vocês vão classificar amanhã ou classificar agora, tá? É só para vocês se familiarizarem e convém vocês irem dando uma lida nesse material e conseguir compreender o trabalho de vocês, entender o contexto de produção do documento de vocês. Porque vocês vão ser mais cedo ou mais tarde, a partir do momento que a gente começar a trabalhar mesmo, vocês vão ser acionados como representantes da área de vocês, tá? Bom, então, identificando o assunto específico no CCD, lá, subclasse ou grupo, né? O documento é classificado. Digamos que ele fosse em papel, tu poderia até anotar em uma lápis ali, ó, vou botar aqui o número dele. Eu tenho vários documentos aqui, vou classificar todos, vou escrever aqui na capa do processo qual é o código dele. Depois eu vou juntar todos os processos com o mesmo código e vou guardar por ano. Isso é organizar, tá? Bom, digamos que ele seja digital. Tu vai classificar no CIPAC, né? Abre lá o processo CIPAC, escolhe o código lá, ó, esse código aqui. Tu vai escolher o código correto, tá? E vai abrir o processo normal. Então, quando tu olhar qual é o código dele pelo plano, pelo código de classificação, já aproveita e olha sempre o prazo de guarda. Por quê? Para não dar aquele problema que eu mostrei naquele quadro lá, que às vezes a pessoa olha o nome, tá? O descritor, e ele não tem prazo de guarda porque ele está subdividido, entendeu? Então, tu tem que olhar direitinho, porque se tu olhar aquele código achando que é aquele e não tem prazo de guarda e não tem destinação final, e aí tu tá dizendo, opa, acho que peguei o código errado. Aí tu volta lá e olha de novo que tu vai encontrar o código correto, tá? Então, sempre olhe, quando olhar o código, olha também os prazos de guarda para não pegar a codificação equivocada, tá? E depois de visto isso, visto o tempo de guarda, né, destinação final também é importante, porque às vezes a pessoa pega e diz assim, nossa, mas isso aqui é uma normativa, eu estou codificando errado, então. Porque aqui está dizendo que o documento tem que ser eliminado, então tu está codificando errado. Isso acontece muito, tá? E às vezes a pessoa pode se enganar, porque como esse plano ele é por assunto, tá? Esse descritor é por assunto, ele pode ser, esse mesmo assunto ele pode estar mencionado em outro lugar, de forma parecida, semelhante, mas não é o mesmo, tá? Então, por isso tem que dar uma olhada no plano, se familiarizar com ele. Ah, eu trabalho com essa área aqui, tá? Não olha só a tua área, olha os outros também, para tu ter uma ideia do que se trata os outros
as outras atividades para tu conseguir classificar corretamente. Bom, verificado qual é o código, a destinação final, conforme a TTD, o documento está classificado. Enfim, tá? Eu mostrei esse mapinha. Simples assim. Quando a gente sabe, olha só, a gente está fazendo esse levantamento de processos administrativos para atender o acórdão do TCU, 484 TCU. A gente está tentando ajudar as unidades a discriminarem ali quais são os processos que eles estão produzindo, né, dentro do CIPAC, emitindo, cadastrando no CIPAC. A gente vai tentar, com o tempo, padronizar o nome deles, a gente está vendo o código correto deles e a gente vai fornecer certinho o código para vocês e o nome correto, e vocês não vão se estressar em ficar procurando código, tá? Então, o nosso objetivo ali da CGDoc é ajudar, né? Todo essa parte desse mapinha, ele está todo descrito ali nas folhas nas últimas folhas ali da cartilha, né, Sabrina? E lá no final, eu só queria que tu mostrasse aquele quadrinho lá no final, se der, sobre o código de classificação, que está todo colorido lá, só para eles terem uma ideia. Não sei se vai dar para enxergar. São os apêndices. Só para vocês terem uma ideia, tá? Ó, esse é o código que esse está em vigência, tá? Mas eu vou pegar o antigo, que é melhor, porque vocês já viram na outra folha. Eu botei os dois para vocês verem a diferença, tá? Existe um código, uma tabela de equivalência para vocês encontrarem o código atual. Mas quando chegar o momento, eu vou explicar. Então, aqui, ó, e tudo que está em verde é atividade fim, e o que está em azul lá em cima é atividade meio, tá? Então, vocês vão enxergar ali, por exemplo, 000 administração geral. Ali na área de pessoal é tudo que é 020, tudo quem trabalha com compra de material de consumo, né? Material, né, de consumo está ali no 030, patrimônio é 040, 50 é finanças, tá? A área aqui, ó, de ensino, tudo que é normatização, vocês vão ver, ó, normatização é 110, 210, 310, 410, 510, tudo é normativa, tá? A graduação está ali, ó, no primeiro quadrinho verde, aquela tripinha ali, então 110, 120 é graduação, 130 é stricto sensu. Ah, isso aqui é lato sensu, tu já sabe de cor que é 140, tá dentro, tem que estar dentro do 140, tá? E assim sucessivamente. Olha ali no 400, no ensino técnico 450, tá? E aí a pessoa, de tanto mexer naqueles códigos que vocês vão trabalhar, que não vão ser todos esses aí, óbvio. Vocês vão trabalhar com 10 códigos, sei lá, não sei quantos códigos. Às vezes a pessoa trabalha muito num único código, né? Isso é muito relativo, entendeu? Então, esse desenho aqui foi para vocês identificarem. Até embaixo aqui diz, ó, atividades meio, atividades fim, está no meio, e ainda eu coloquei em vermelho ali que está revogado, tá? Mas a gente está utilizando ainda, não se preocupem. E não se preocupem em ter que classificar documento agora. Isso aí é só para vocês irem dando uma estudada. Eu achei por bem que eu deveria dar essa noção de novo para vocês, porque senão a gente esquece, tá? E não adianta eu passar essa cartilha e dizer, ó, vamos aprovar, e vocês não entenderam nada, tá? Então, da minha parte, é isso aí. Aí eu queria que vocês só pensassem, que agora o informe final, né, Sabrina, saber se vocês são a favor da indicação da CESAD, dos campos, né? Se poderia ser alguém da área de protocolo ou alguém do gabinete, mais alguém do RA, ou que esteja relacionado com o acervo acadêmico, e da área de pessoal seria da CGP, tá? Não sei se vocês concordam. E alguém, alguma área lá do campus que estaria responsável, vamos dizer assim, pela unidade, seria uma unidade responsável pela gestão de documentos no campus, que, a meu ver, eu acho, posso estar enganada, poderia ser alguém da área de pessoal, alguém da área de protocolo, que está relacionada ao gabinete do campus. Então, eu não sei, vou falar da minha experiência de Urupema, mas eu não sei se os campos têm protocolo. Em Urupema era a assessoria da direção que fazia essa parte de protocolo, né? Não tinha um setor de protocolo. Eu não sei nos demais, mas eu acho que não tem. Aí vamos ver a opinião do pessoal aí, o que vocês acham.
A Dina tinha aberto o microfone, Dina, não sei se quer falar. Eu estava tentando abrir a câmera também, mas eu acho que no início que eu retornei aqui, não consegui fazer esse procedimento, Sabrina. Mas, enfim, em que pese vocês apresentaram ali a pauta, né, que já estava definida, eu vou falar, eu estava com uma expectativa que sim, que a gente pudesse falar alguma coisa sobre a planilha, porque a gente já está em final de ano, né? Eu, por exemplo, vou pegar férias a partir de quarta-feira que vem, 10 dias de férias, depois eu retorno, mais uns 5 dias, depois retorno mais um período de férias novamente, vou terminar minhas férias. Então, assim, eu fico com receio, né, de que a gente não consiga dar um acabamento e dar um suporte legal para os setores da DGP, por exemplo, para que a gente possa fazer a nossa parte nessa força-tarefa, né, meninas? Então, eu não Sim. sei se depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso ou não. A gente pode conversar, Dina, só que tem um detalhe, tá? Aquela planilha que a gente criou, tá, com os representantes das áreas, ele está relacionado ao GT do acórdão do 484 do TCU, não é exatamente da comissão. Sim. Sabe? Esse Sim. da comissão é só para isso mesmo, para a gente aprovar a planilha, Uhum. para a gente verificar quem poderia ser as pessoas que poderiam atuar na CESAD no campus, e entrar nesse consenso assim, sabe? E para definir logo, é uma coisa que a auditoria está cobrando, né? Nós não vamos fazer outra reunião da SECAD, pelo menos não é a nossa intenção, só se acontecer alguma coisa. Agora, a parte do acórdão, tá? Nós estamos ainda aguardando duas áreas, se não me engano, que já estão com mais dificuldade de fornecer informação, tá? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer e dificuldade, falta de não tem como fazer, estão muito assoberbados, tá? Mas a gente já falou com as áreas que até o final, algumas áreas até o final do mês, eles vão nos entregar isso aí. E a gente vai começar a levantar. Mas fica tranquila, tá, Dina? Isso aí eu sei que é um trabalho difícil. A gente até está muito atrasado, porque essa planilha a gente abriu em maio, tá? E já era para a gente já estar, eu e a Lu, trabalhando nisso. Mas nesse meio tempo surgiu muita coisa. Imagina. E a gente está também assoberbado, sabe? Mas a gente precisa dessas informações, sim. Não, tudo bem, Sandra. É uma questão de organização, né? A gente precisa separar os espaços. É só porque eu vou pegar férias, né? Eu fiquei sempre protelando as minhas férias, inclusive por causa desse trabalho, que eu achei importante eu ficar mais orgânica, né? E aprender junto com vocês, que eu não tenho interrupções e eu adiei minhas férias. Então, como eu vou pegar na semana que vem, eu queria deixar já dito aqui que eu mandei o último e-mail, né, para os setores da DGP e alertando ali para eles dar uma olhada ali na planilha, né? Eu já mandei mais de 30 e-mails, eu faço sempre uma verificação e faço tabelas dizendo para eles o que está faltando, tem todo esse trabalho, e aí só para falar para vocês que eu fiz aquilo que estava no meu alcance, né? Até mandei um e-mail de vocês em anexo para dar um peso, assim, porque eu achava que vocês iam mandar um e-mail para todos. Eu acho que a gente disparou hoje um e-mail, né, Lu? Mas só para nós, né? Para os representantes mesmo das equipes. Isso, só para os representantes. No caso da DGP, para o e-mail da DGP, a gente mandou também. Mandou para a chefia. Da diretoria. Mas assim, ó, Dina, eu sei que tu está te esforçando bastante, eu vi que vocês têm bastante processo, tá? Eu só não vi um do incentivo à qualificação. Mas assim, eu e a Lu, a gente vai dar uma olhada nisso aí também. A Lu também vai tirar férias outra semana vai tirar 5 dias, tá? E eu sei, eu entendo a situação, tá? Mas de qualquer forma a gente vai ter que olhar esses processos, eu e ela, né? E conforme a gente vai tendo alguma dúvida, a gente vai falando com vocês também, tá? Gente, olha só. Férias, tá? Não, nossa, a Dina aí fez um trabalho fantástico, né? Que responsabilidade, que bacana, Dina. Obrigada, viu? Nossa. Não, assim, ó, eu só queria comentar que em relação, acho que a unidade administrativa também, pelas coisas que foram colocadas ali no chat, eu acho que, né, meio que a gente está de acordo que teria que ser a assessoria do campus, né? Agora, com relação à CESAD, tá? Até a Carolina ali colocou, né? A Caroline, né? Tá colocando ali a questão dos RAs, as secretarias, né? A dificuldade aí que eles têm, porque tem muita secretaria que trabalha junto com o RA, né? E a gente sabe que a questão né, de trabalho ali, né? É bem volumosa. Então, quais são as pessoas que vocês acham que poderia fazer parte das CESADs nos campos? A Luciana levantou a mão. Assim, ó, a divisão do campus, mais ou menos, né? Tem a direção, a assessoria da direção ali,
Tem o Dan, que produz muito documento, muito mesmo, assim. Agora, muita coisa dos processos em meio eletrônico, mas enfim, né, produz documentos da mesma forma. E o DEP, né, essa é a divisão, né? Então, eu acho que na minha opinião, teria que ter representante das três. Eu acho que teria que ter um representante talvez do DEP, porque o departamento de ensino também produz bastante documento. Eu acho que o Dan eu acho que tem que ter, e da direção, né? Por exemplo, o Urupema, a gestão de pessoas era ligada à direção também, né? Não ao Dan, né? Então, eu acho que teria que ter representante também. É da assessoria, tu tá falando, Lu? O quê? Não, Isso desculpa. que tu falou agora seria Não, Dan, Da CESAD. e assessoria? Das CESADs, a gente está pensando na composição das CESADs. Não, sim, mas aí seria alguém do DEP, alguém do Dan e alguém da assessoria, é isso? Da direção geral, né? Porque daí já assumiria também a unidade de gestão de documentos e, ao mesmo tempo, também já participa da CESAD. Mas aí, viu, a gente poderia fazer assim, não precisa especificar que é do RA ou da secretaria. Eu acho que a gente pede a indicação do diretor e ele nomeia aquelas pessoas que ele acha mais interessante de colocar ali, né? Porque essa parte do RA, a assistência estudantil nos campos, se eu não estou enganada, é associada ao DEP, né? Tá ligado ao DEP, né? É o DEP, é tudo DEP. A realidade que é o DAI, não é todos os campos que é o DEP. Tem campos tem campos que é DAI. Que é DAI. Tá. É isso aí. Mas a gente pode fazer assim, a gente deixa genérico e aí o diretor, ele convoca, né? Ele indica aquela pessoa que ele acha mais interessante de participar. Pode ser assim? Claro. Tudo bem, gente? Tá ótimo. Então tá, eu acho que com isso aí a gente finaliza, então. Tá, show, Caroline, que aí também eu acho que a gente também, né, atende aí a tua observação. Gente, eu acho que é isso, então. A Lu tá com a mão levantada ainda, Lu? Tu já esqueceu não, só esqueci de abaixar. Tá, ó, qual é a sigla da CESAD ali? A Dina tá perguntando. O que significa CESAD? Comissão Setorial de Avaliação de Documentos. Poderia ser parecida com a comissão local, sabe? Comissão setorial. Essa comissão, ela já está com a sigla lá dentro da política, né? Ela já existe, né? Então, é a Comissão Setorial de Avaliação de Documentos, de cada campus. Ok. Gente, eu acho que é isso, então. Com isso a gente encerra a reunião. E aí, tu pode almoçar, Sandra. Não, mas eu já almocei, né? Já almoçou? Tá, a gente não tinha almoçado. Não, tinha almoçado, mas é que veio uma pessoa aqui em casa aqui para consertar um negócio e foi aquela correria aqui. Gente, obrigada então, tá, pela participação. Obrigada, desculpe aí a demora. Imagino. Obrigada aí, Caroline, Débora, né, Lu, né, todos aí que conseguiram aí permanecer aí até o término. Sandra também pela apresentação. Obrigada. Obrigada mais uma vez, viu? Um abraço aí, até mais. Um abraço para vocês. Tchau, Caroline e Débora. Tchau. Falou, tchau.